Você já parou para pensar a respeito da oração? Essa é uma coisa tão comum, né? A gente fala sobre oração, às vezes a gente ouve sobre oração, às vezes a gente ora, mas pode ser que a gente nunca tenha parado para refletir profundamente sobre este elemento tão importante da vida cristã. Hoje eu quero pensar com você, a partir do texto bíblico, sobre a importância da gente orar mais e mais. Então não sai daí, porque está começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no seu programa Adoração, seu encontro com a Palavra de Deus, e nós vamos estudar hoje um texto bíblico que vai nos ajudar a pensar um pouquinho a respeito da oração. A gente fala muito sobre oração, né? Se você perguntar para qualquer cristão aí, assim, se você perguntar, a oração é importante? Qualquer cristão em sã consciência vai dizer, sim, a oração é importante. Se você perguntar para qualquer pessoa que frequenta a igreja, você ora? A pessoa vai dizer, sim, eu oro. Mas eu fico me perguntando às vezes, será que nós entendemos de verdade a profundidade da oração? Orar é muito mais do que você fazer uma lista de pedidos a Deus. Porque algumas pessoas acham que a oração é como se fosse o momento de você argumentar com Deus e convencê-lo de que Ele tem que fazer algumas coisas por você. Veja, esse é um pensamento desastroso para a oração. Porque quando você pensa que a oração é um método de convencer a Deus a fazer alguma coisa por você, você está entrando num campo que pode te deixar cansado, sabe? Porque se você refletir, Deus tem uma mente infinita. Nós temos uma mente finita, curtíssima. Como é que uma mente como a nossa vai convencer a Deus de fazer alguma coisa? Vai ter argumentos suficientes para convencer a Deus a fazer alguma coisa? Isso é impossível. Se a gente encara a oração como um momento de argumentar com Deus para convencê-lo a nos dar bênçãos, nós nos cansaremos da oração. Então, o que é oração? Eu queria que você gravasse uma frase hoje aí na sua mente. A oração é um fator de relacionamento. A oração é um fator de relacionamento. E quando você se relaciona com Deus, você começa a descobrir até o que você pode ou não pode, o que você deve ou não deve pedir. Mas para a gente meditar na oração, eu quero estudar com você uma história da Bíblia, que tem tudo a ver com oração, e a partir dessa história a gente vai pensando alguns elementos importantes sobre o tema. Você está com a sua Bíblia aí? Abra em Josué capítulo 10, e nós vamos estudar a partir do versículo 12, tá bom? E já que nós vamos começar a estudar a Palavra de Deus, nós vamos parar e vamos orar, porque sempre antes de estudar a Palavra de Deus, nós precisamos orar para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para nós podermos entender a inspiração da Bíblia. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio de podermos abrir a Tua Palavra aqui nesta TV, abrir a Palavra aqui por esse meio digital e podermos estudá-la, Senhor. Obrigado por essa liberdade. E nós pedimos que o Senhor fale conosco hoje através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode ler comigo? Josué capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 12, tá? Do 12 ao 15, diz assim. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, Sol, pare em Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar,
O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu à oração de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Essa é uma história interessante do Antigo Testamento. Se você olhar todo o capítulo 10 aí, existiam 5 reis dos amorreus que estavam atacando os gibeonitas. E um pouco antes, Josué, até por ter sido enganado pelos gibeonitas, ele acabou fazendo um acordo com os gibeonitas, dizendo o seguinte: todas as vezes que vocês forem atacados e precisarem da ajuda do nosso exército, nós ajudaremos. Esse acordo tinha sido feito, meio à revelia de Josué, mas ele fez e agora precisava cumprir a sua palavra. Então, esses 5 reis amorreus, você pode ver aí no versículo 5 do capítulo 10, esses 5 reis amorreus atacaram os gibeonitas. E Josué, segundo o seu compromisso, entrou nessa guerra. Só que quando Josué entrou na guerra, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que se aquele dia terminasse e a guerra tivesse que continuar no outro dia, existiriam mais baixas, mais soldados feridos, mais prejuízos, e ele queria terminar naquele dia a guerra. E é nesse contexto que nós vamos para a história que nós lemos então. E o texto começa dizendo, esse trecho que nós lemos, que estas coisas aconteceram no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas. Olha que coisa interessante. Veja, se Deus entregou os amorreus aos israelitas, se Deus estava fazendo a intervenção naquela guerra, por que os israelitas tinham que batalhar? Você já parou para pensar nisso? Ora, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus estava fazendo aquela guerra. Era Deus quem estava à frente do exército. E Deus entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel. Não seria muito mais fácil Deus acabar com os amorreus sem necessariamente que os soldados lutassem, se ferissem, morressem, tivessem algum tipo de prejuízo? Não seria mais fácil? Ora, por que o exército de Israel tinha que ir para uma guerra que já estava ganha? Por quê? A resposta é importante, sabe? Deus faz a parte dele nas nossas guerras, mas Deus não fará a nossa parte. Nunca. Sabe qual era a parte do povo de Israel nesta guerra? Era guerrear. A parte do povo de Israel naquela guerra era guerrear. A vitória já estava ganha. A vitória já estava garantida, mas o povo precisava fazer a sua parte. E amigos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a parte dele e a nossa parte. Muitas vezes nós queremos que Deus cumpra as promessas dele sem que nós façamos a nossa parte. Vou te dar um exemplo. Você pode orar pedindo um emprego. Você pode orar pedindo um emprego. Mas você precisa sair de casa para procurar esse emprego. Porque é em complemento à sua ação de ir buscar o emprego que Deus fará a parte dele. Você precisa se qualificar, estudar. Às vezes você está dizendo assim: Senhor, eu quero saúde, Senhor. Eu quero saúde, me dá saúde. Mas você se alimenta mal. Você não faz atividade física. Você não dorme a quantidade de tempo suficiente. Você não dorme na hora certa, você não se expõe à luz solar, você não tenta respirar um ar puro, você não faz a sua parte. Às vezes eu fico pensando, Deus olhando do céu para a gente, dizendo assim: filho, eu até queria te dar saúde, mas você não colabora. Amigos, nas batalhas da vida, nós precisamos fazer a nossa parte, sim. O povo de Israel estava guerreando no dia em que Deus entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Mas Deus entregou dentro da batalha. Talvez você esteja precisando de um milagre de Deus. Talvez você esteja pedindo alguma coisa a Deus há muito tempo, mas ainda não começou a fazer a parte que te corresponde. Comece, porque pode ser que ao você dar os seus passos, aí sim Deus complemente aquilo que você não consegue fazer.
Muito bem, mas voltando aqui para a história, a Bíblia diz que Deus já tinha dado a vitória, mas Josué foi para a guerra. E como eu disse no começo, ele percebeu que precisava terminar aquela guerra ainda naquele dia. Se a guerra fosse para o outro dia, né, desse aquela pausa da noite, no outro dia teria mais prejuízos, o exército inimigo estaria mais preparado, ele precisava terminar a guerra naquele dia. Então ele faz uma oração impensável. Impensável. Ele olha para o sol e diz assim: sol, você não vai se pôr, você vai parar. E ele diz: lua, você vai ficar no vale de Aijalon. Você já parou para pensar nessa oração? Essa oração, eu diria estranha, porque durante anos, décadas, séculos, o sol nascia e se punha, nascia e se punha. Como é que então Josué vai orar, olhando para o sol e dizendo: o sol não vai se pôr, para aí. Mas o mais impressionante é que a Bíblia diz assim: e o sol parou. E o sol parou. Algumas pessoas dizem assim: olha, a Bíblia está errada, porque não é o sol que se movimenta, não é? É a terra que tem o seu movimento de rotação, que é o seu movimento em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é o movimento ao redor do sol, o que determina dia, noite e o outro, os meses e os anos. Veja, aí as pessoas dizem assim: está vendo, a Bíblia está errada porque a Bíblia diz que o sol parou. Amigos, a Bíblia não é um livro de ciências. Embora existam dados científicos muito antecipados na Bíblia, né, que a ciência tem descoberto agora, a Bíblia já revelava há muito tempo, mas a Bíblia, a rigor, não é um livro de ciência. E os escritores bíblicos, eles usavam a sua linguagem comum do dia a dia para escrever a Bíblia, inspirados por Deus, o Espírito Santo supervisionando todo aquele processo de escrita, mas os escritores usavam a sua linguagem coloquial. Então, quando Josué diz que o sol parou, ele está usando a mesma linguagem que nós usamos para falar sobre o sol. Você e eu sabemos que o sol está parado lá no universo e é a Terra que se movimenta ao redor dele. Mas nós ainda dizemos assim: vamos ver o pôr do sol? Vamos ver o nascer do sol? Olha como o sol está alto, olha como o sol está baixo já. Olha como a lua, olha, e a gente comenta como se esses astros, como se o sol se movimentasse, mesmo sabendo que o sol não se movimenta. Nós estamos errados? Nós estamos mentindo? Não, nós só estamos usando a linguagem coloquial, a linguagem comum. Era isso que Josué estava fazendo aqui. Josué estava usando a linguagem comum quando ele diz: o sol parou. Agora, as descobertas científicas vieram e nos mostraram que o sol está parado, que a Terra é que gira ao redor dele e em torno do seu próprio eixo também. E essas informações fazem com que este milagre seja muito mais poderoso, muito mais impressionante. Porque, amigos, se o sol parou naquele dia, é porque Deus alterou toda a lógica do sistema solar. Algumas pessoas querem explicar esse milagre, dizendo que Deus pode ter alterado o eixo da Terra, Deus pode ter deslocado o planeta de alguma forma, enfim, alguns já tentaram usar explicações científicas para explicar esse milagre, mas às vezes a gente exagera nessas coisas, né? Porque os milagres de Deus não precisam ser explicados. Aliás, se eles pudessem ser explicados, eles não seriam mais milagres, né? Se a ciência conseguisse dominar os milagres, eles deixariam de ser milagres. O milagre de Deus se aceita. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a autoridade. E se ela disse que naquele dia o sol não se pôs por quase um dia inteiro, então a gente acredita. Bem, o sol parou, ou seja, Deus alterou toda a lógica do sistema solar. Para quê? Para quê? Uma vez eu estava lendo sobre isso, e aí o escritor do artigo que eu estava lendo dizia o seguinte: Deus pode ter feito diversas coisas para que esse fenômeno acontecesse. Uma delas era parar o movimento de rotação da Terra,
para que o sol ficasse mais tempo incidindo sobre aquele lugar. Nós não sabemos o que aconteceu, mas veja, o artigo dizia, se Deus tiver parado a rotação da Terra, o milagre foi muito maior, porque na velocidade que a Terra gira, se Deus para aquela rotação, o movimento de inércia teria jogado os mares sobre a Terra e derrubado prédios e montanhas e tudo mais. Veja, a gente não sabe o que aconteceu naquele dia, a gente não sabe o que Deus fez para que o sol parasse. O que a gente sabe é que foi um milagre extraordinário que envolveu toda a lógica do sistema solar. Mas a grande pergunta aqui não é como Deus fez o milagre, a grande pergunta é por que Deus fez o milagre. E a Bíblia nos diz isso, porque a Bíblia diz assim, nunca antes, versículo 14, nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a oração de um homem. É assim que está escrito na sua Bíblia? Quando Deus atendeu a um homem. Josué, amigos, não era um anjo. Josué não era um ser celestial. Josué não era alguém sobre-humano. Josué era um ser humano igualzinho a mim e a você, com propensão para o pecado, com natureza pecaminosa, um ser humano que cometia os seus pecados. Josué era um homem igualzinho a nós, só que a Bíblia está dizendo, nunca tinha acontecido algo como aquilo, quando Deus atendeu a oração de um homem. A oração, uma oração estranha, não é? Uma oração para alterar a lógica do sistema solar. Deus nunca tinha feito isso. Por que ele fez naquele dia? Sabe o que acontecia com Josué, amigos? Josué era um homem de oração. E se você acompanhar a história de Josué, por várias vezes você vai encontrar Josué em comunhão com Deus, em oração. Josué passava horas em oração, em comunhão com Deus. E eu falei para você que a oração é um fator de relacionamento. E quando você tem relacionamento íntimo com Deus, você consegue fazer orações que parecem não serem lógicas. Mas porque o seu relacionamento com Jesus está muito firme, você acaba fazendo a oração e sendo atendido. Josué era um homem de oração. Sim. E porque ele era um homem de oração, ele tinha na vida dele o poder de Deus. Porque os homens de oração são homens de poder. As mulheres de oração são mulheres de poder. Não porque esse poder brote na pessoa que ora, não é isso. É que quando você ora, você se conecta a Deus, e ao se conectar a Deus, Ele derrama sobre você o poder dele. Os homens e mulheres de oração são homens e mulheres de poder, simplesmente porque eles estão conectados com a fonte do poder. E conectados com a fonte do poder, eles se tornam pessoas poderosas. Amigos, nós precisamos orar mais. E não é à toa que a Novo Tempo preparou um guia de estudos sobre oração. Veja, eu quero dar uma pausa aqui no estudo da Bíblia para te oferecer esse guia de estudos. Eu vou te mostrar mais de perto aqui, para te oferecer esse guia de estudos. O tema dele é uma pergunta: Deus me ouve? É um estudo bíblico completo sobre oração. Você está vendo aí imagens dele, olha que imagens bonitas. E esse guia de estudos vai te ajudar a entender melhor o que é a oração, o privilégio que é, onde está o poder da oração, o que é a oração perseverante, como é que o Espírito Santo se relaciona com a oração. Você vai entender o que é orar sob a vontade de Deus, o que é a dependência de Deus na oração. Esse guia de estudos vai te ajudar a entender melhor a oração. Não vai ajudar a entender tudo, é verdade. Não vai te ajudar a entender tudo, mas vai te ajudar a entender o suficiente para você orar e ser uma pessoa de poder. Você pode ter esse guia de estudos mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. O número é 12982444449. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica.
ou você pode ligar para a gente, o número é 0 operadora 12 21 27 30 30 ou 31 21. Você pode ligar para esses números e aí você pede o seu guia de estudos Deus Me Ouve, e a gente vai mandar para sua casa sem cobrar nada. Você não ouviu errado não, é sem cobrar nada mesmo, porque os Anjos da Esperança já pagaram esse guia de estudos e nós podemos enviar para sua casa. Para que isso? Para que você entenda melhor sobre a oração. Agora, como eu te disse, nós nunca vamos entender completamente a oração, nunca. Agora, o fato da gente não entender completamente a oração não quer dizer que a gente não possa usá-la. Porque nós usamos muitas coisas que nós não entendemos completamente o funcionamento. Você sabia? Por exemplo, você tem um celular aí, né? Um aparelho celular. Você entende tudo o que acontece aí dentro do seu aparelho para que você digite um número e então consiga falar com outra pessoa que está em outra cidade, às vezes em outro país? Você entende o que é que acontece na tecnologia internamente? Eu não entendo. Mas o fato de eu não entender o que acontece no meu telefone não quer dizer que eu vou abandoná-lo, não vou usá-lo só porque eu não entendo. O fato da gente não entender tudo sobre a oração não quer dizer que a gente vai deixar de usá-la. Nós usamos, sabe por quê? Porque primeiro é um mandamento de Deus. Lá em 1 aos Tessalonicenses, Paulo escreveu, orai sem cessar. Orai sem cessar. É um mandamento de Deus. E como é que a gente ora sem cessar? A gente ora sem cessar, orando em todos os momentos, não apenas quando a gente está de olho fechado. A oração ajoelhado, de olho fechado, é importante? Sim. O nosso momento particular de oração é importante? Sim. Mas não é o único. Quando você se levanta e vai tomar banho, no banheiro, enquanto você está no chuveiro, você ora. Quando você está trabalhando, você ora. Quando você vai jogar futebol, você vai em oração. A oração deve ser um elemento que está todo o tempo na sua vida. Por quê? Porque quanto mais você ora, eu repito, mais íntimo você terá um relacionamento com Deus. E esse relacionamento te levará a ter confiança nele, a conhecê-lo. Outro motivo para a gente orar sem cessar, para a gente orar muito, é porque Jesus deu o exemplo. Amigos, Jesus, quando esteve na terra, ele era Deus encarnado. Ele era 100% Deus e 100% humano. Mas esse ser que era 100% Deus, passava noites inteiras em oração. Você vai encontrar isso em João capítulo 6, em Lucas capítulo 6. Jesus passando a noite inteira em oração. Para quê? Se ele era Deus. Ora, primeiro porque ele sabia que a oração era um fator de relacionamento com o Pai. E ele precisava do relacionamento com o Pai. Em segundo lugar, para nos dar o exemplo. Jesus é nosso exemplo, inclusive na vida de oração. E aí eu queria perguntar para você, se você somar os minutos que você passou em oração, no dia de ontem, por exemplo, quanto tempo dá? Será que dá mais de 5 minutos? Amigos, como é que nós queremos ter uma vida de poder se a gente não tem uma vida de oração? E não tem idade, tá? Se você está me assistindo e tem 10 anos de idade, você pode ter uma vida de oração. Se você está me assistindo e tem 25 anos de idade, você deve ter uma vida de oração. Se você tem 60 anos de idade, 70 anos de idade, você deve ter uma vida de oração. Sabe por quê? Porque Jesus nos deu o exemplo. E ele falou muitas coisas sobre oração. Muitas coisas sobre oração. Aliás, no Sermão da Montanha, ele disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. No Sermão da Montanha, ele ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E ensinar como orar foi uma das partes fundamentais do ministério de Jesus. Por que a gente ora tão pouco, então? Por que a gente usa tão pouco esse recurso que é como uma chave nas mãos da fé que abre os celeiros dos céus e derrama sobre nós as bênçãos da onipotência? Por que a gente usa tão pouco esse instrumento?
A oração, amigos, é muito mais do que um ritual que a gente faz um pouco antes de tomar uma refeição. E algumas pessoas fazem uma oração automática, uma oração mecânica, antes da refeição e acham que oraram. Pastor, então me ajuda, eu acho que eu não sei orar. Tá, então eu vou te dar uma definição de oração que vai te ajudar a revolucionar a sua vida de oração. Guarda aí a frase, olha, a oração é abrir o coração a Deus como você faz a um amigo. Vou repetir, a oração é abrir o coração a Deus como você faz a um amigo. Quando você vai falar com seus amigos, você marca a hora, você fica cheio de cerimônias, você escolhe palavras bonitas, você fica tentando enfeitar a sua fala, ou quando você vai falar com seus amigos, você é espontâneo, você fala aquilo que está no seu coração, você abre o coração para os seus amigos e se derrama diante deles às vezes. Às vezes a gente vai nos nossos amigos para desabafar, às vezes para contar uma alegria, às vezes só para conversar. Orar é abrir o coração a Deus como você faz a um amigo. Da próxima vez que você for fazer oração, converse com Deus, sabendo que Ele quer ser o seu melhor amigo. Fale sobre tudo. Fale sobre suas questões espirituais. Fale sobre sua questão financeira. Fale sobre os seus sonhos. Fale sobre os seus pecados. Fale sobre as suas tentações. Fale sobre aquilo que te cansa. Fale sobre aquilo que te alegra. Orar é abrir o coração a Deus como você faz a um amigo. E amigos, as pessoas de oração são pessoas de poder. Sabe, uma oração que nós deveríamos fazer sempre a Deus? Pedir perdão porque nós oramos tão pouco, não é? Eu sei disso. Eu estou aqui falando sobre oração para você, mas eu também preciso orar mais. Todos nós precisamos. E às vezes eu fico pensando que Deus nos deu um recurso que pode revolucionar nossa vida espiritual. E nós negligenciamos esse recurso. Eu tenho um convite para você hoje. O meu convite é: separe momentos de oração. A oração é dialogar com Deus. Então você pode orar, olha, você fala para Deus, ouve Deus falando com você, fala com Deus, ouve Deus falando com você. E nesse diálogo, você vai aprofundar o seu relacionamento com Ele de tal forma que você vai fazer até orações como a de Josué. E se for da vontade dEle, Ele vai atender. Mas amigos, se você fizer uma oração e Deus disser não para você, isso também é bênção. Porque nesse relacionamento com Deus, que é a oração, se Ele diz não para você, você agradece, porque você conhece aquele com quem você conversa. Eu quero te convidar para orar. Mas mais do que isso, eu quero te convidar a ter uma vida de oração. Vamos fazer isso juntos agora? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor deixou à nossa disposição esse recurso tão poderoso que é a oração. Nos perdoa, Senhor, por usarmos tão pouco. Mas a partir de hoje nós nos comprometemos contigo de orarmos mais, orarmos sem cessar, orarmos no nosso quarto em particular e em todos os lugares por onde passamos. Ó Senhor, nos ajuda a termos uma vida de oração. Nós queremos esse relacionamento contigo e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.